A Ayana Freitas, toda segunda-feira, conversa ao vivo com a gente. Tudo bem, Ayana? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Tu- Roberta, tudo bem? Ivan, Oi, ouvintes do Band Ayana. News Station? Tudo bem com a gente, mas ó, tem muita gente que já tá ficando com bastante ansiedade por causa dessa discussão. Muita gente quem, Roberta? É, um pessoal que gosta de uma comprinha parcelada, parcela em 6, parcela em 10 e tal, 4, enfim. 28, Tem uma discussão, 32. tem uma discussão rolando sobre, na verdade, está sendo negociada ainda pelo governo Lula, né, para conseguir reduzir um pouquinho os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, e isso pode passar por medidas para desincentivar as compras parceladas sem juros. A gente sabe que o brasileiro tem esse traço cultural, digamos assim, de uma forma bem bonita, né, Ayana? De parcelar bastante. Então, um dos caminhos sugeridos pelos bancos é a criação de uma tarifa para essa modalidade de parcelamento, né, modalidade de pagamento, mas a proposta enfrenta muita resistência. O que está rolando? O que o pessoal do varejo acha dessa ideia de diminuir os benefícios para quem faz compras parceladas? Colocar juros, por exemplo, né, Ayana? Seria assim. Na prática seria, né? Até porque quando a gente fala em parcelamento sem juros, a gente sabe que não é exatamente isso, né? Ali no papel mas esse juro é embutido de alguma maneira ali no preço do produto, enfim. Mas é isso, né? Acho que tem dois assuntos que a gente vai falar aqui nas próximas semanas que vão dar pano para manga aí. Esse do rotativo, que afeta, como você comentou, Roberta, o varejo diretamente, e aí os bancos, né? E a gente está falando de grandes empresas. E também a história lá dos US$ 50, da isenção dos US$ 50, que vai e vem, tem discussões, grupos de trabalho, essa é a palavra, a expressão que o governo está usando sempre. Tem grupos de trabalho analisando isso aí, né? No caso do rotativo, é isso que você comentou, né? Na semana passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que eles estão estudando ali o fim do crédito rotativo no cartão de crédito. Até aí, vamos combinar que ok, esse é um tema que está sendo estudado há muito tempo, né? Quantas e quantas reportagens fizemos na Band News FM para falar do problema do cartão de crédito, né? Do rotativo do cartão, que é aquele juro que é o maior do mercado, 440% ao ano. O rotativo é aquele juro que é contratado quando o consumidor paga menos do que o valor integral da fatura, né? Ele tem uma duração só de 30 dias. Depois desses 30 dias, os bancos têm que oferecer uma opção de parcelamento com juro menor para o consumidor. Geralmente um crédito parcelado que tem juro menor, mas ainda assim é muito alto, 196% ao ano. Mas vamos lembrar que nem sempre foi assim. O rotativo antes ia rolando, né? Rodava, como diz a palavra, rotativo, né? Ia rolando a dívida, uma bola de neve imensa com esses juros aí que são mais altos do mercado. A surpresa maior, na verdade, dessa fala do presidente do Banco Central foi justamente que ele disse que estuda não só possivelmente o fim do rotativo, mas também do tal do parcelamento sem juros. Ou pelo menos criar, como você comentou aí, uma tarifa, uma taxa para a utilização do parcelamento sem juros para desincentivar o uso desse parcelamento sem juros. Por quê? Segundo ele, segundo o presidente do Banco Central, uma das situações que fazem com que os juros do cartão sejam tão altos assim é justamente o uso do parcelamento por prazos muito longos aí. Isso aumenta o risco de crédito, porque tem muita gente tomando crédito, né? E aí, obviamente, tem os bons pagadores, tem gente que não consegue pagar, saldar a dívida em dia e tudo mais. Isso aumenta o risco no geral para os bancos e, consequentemente, tem resultado no juro, faz com que o juro seja maior. Se o risco é maior, o juro vai ser maior. Então, se não for para eliminar o parcelamento, que foi uma das possibilidades que ele aventou, seria, então, criar aí algo que desincentivasse, digamos assim, nessa compra parcelada. E aí o que vem, né, à tona, e por que esse assunto é polêmico? Porque para bancos pequenos, pelo menos, e até o pequeno varejo usa muito do parcelamento sem juros para ter fidelidade do cliente, né? Para permitir até que alguns clientes tenham acesso à compra ali, né? Usam o crédito de maneira muito ampla como forma de atração e retenção desse cliente, né? E acham que o Banco Central, nessas ideias aí, com essas ideias, está pensando mais só nos grandes bancos, que são os que cobram esses que têm esses cartões de crédito com rotativos super altos e tudo mais, e pensando pouco na pequena instituição financeira e também no varejo, que, aliás, nem pensando, nem cogitando aí, né, nem falando muito do varejo nessa discussão especificamente, que são essas empresas pequenas, especialmente, que oferecem o crédito parcelado sem cobrar os juros. E aí, se a gente considerar que essa medida pode passar e tudo mais, né, com algumas especificidades aí que a gente não conhece, quem seria favorecido seriam os grandes bancos,
então isso concentraria um pouco mais o mercado, mais do que ele já é concentrado. Hoje, atualmente, o mercado é concentrado, claro, quando a gente fala especialmente de cartão de crédito nos grandes bancos, mas o varejo, como eu disse, é um grande emissor de cartão também, né? Quer dizer, ele também é um grande fornecedor, digamos assim, de crédito para o público. Tanto criando financeiras próprias, criando pequenos bancos, fintechs e tudo mais, quanto oferecendo isso aí que antigamente era o tal do carnezinho, né? Que a gente estava acostumado, nossos pais, nossos avós, enfim, a usar também. Então é isso, né? Polêmica porque mexe com vários players que a gente fala aí do mercado, né? Além dos grandes bancos, bancos menores, financeiras e também o varejista que não está gostando muito não dessa situação. Mas como eu disse, mais um grupo de trabalho criado pelo governo para tratar de um tema polêmico. Um carnezinho da Mesbla, né? Quem não lembra. Ana, eu ia falar assim, eu acho que essa medida aí não vai pegar, não. Aí até você falar assim, mas é uma medida que favorece os grandes bancos, né? Aí vai saber. Mas no final das contas, para a gente resumir, quem olharia, fora alguns ouvintes que estão mandando mensagens aqui, né? Ivan Brandão, um deles aqui, ó, que não pode viver sem uma parcelinha. Mas o varejo, como você falou, né, sustenta muito as vendas nesse tipo de compra, né, de compra parcelada. E querendo ou não, as pessoas que têm um controle financeiro, que conseguem colocar tudo ali na ponta do lápis, têm acesso a alguns produtos porque conseguem parcelar, né? Se organizam, e a gente está falando desde, sei lá, da sua air fryer até o seu carro com zero de entrada, e, enfim, e as parcelas, né? Nesse caso, aí você que está dentro conhece do métier, né, Ana? Existe essa balança do tipo, cara, a medida favorece grandes bancos, mas prejudica o varejo. O varejo é enorme também, né? E ali, enfim, no mundo político são dois players, legal usar essa palavra, são dois players muito importantes, né? É uma coisa que não vai ser decidida assim numa canetada sem que muita coisa seja explicada, né? Imagina, de verdade mesmo, né? Não estou entrando nesse ponto se é bom ou se é ruim, mas imagina o Brasil sem uma comprinha parcelada sem juros, né? O que acontece com o varejo? Sim, exato, especialmente quando a gente fala desses que a gente fala, e nem tão pequenos assim, mas regionais, né, que estão em cidades em que os grandes bancos nem estão, por exemplo, né, e aí fornecem esse crédito ali, mais uma vez, como disse o Ivan, sem considerar, sem entrar no mérito, se é bom, se não é bom, mas muita gente usa de fato esse crédito parcelado para fazer compras, para, enfim, necessidades, às vezes, né, do dia a dia, roupa, eletrodomésticos e tudo mais. Então, afeta diretamente esses aí também, que não tem a voz que os bancos têm, né? Vamos combinar ali junto com o governo. Por isso que aí, depois dessa frase, que aí foi dita pelo presidente do Banco Central, pegou um pouco das pessoas de surpresa quando ele falou do fim, né, do parcelamento, porque foi um pouco radical, ele até falou que levou um puxão de orelha e tal, e aí ele falou, não, a gente vai trabalhar agora, e aí sim, falando com bancos, com varejo, com instituições todas que estão relacionadas a todo esse ecossistema aí, né, digamos assim, esse mundo que a gente está falando, que não se limita só às instituições que oferecem o crédito rotativo, mas também a esse pequeno varejista, ao médio varejista e ao consumidor final, que, claro, não tenho dúvidas, que a gente não deve continuar pagando 400 e tantos % de juros de rotativo ao ano, né? Acho que ninguém concorda com isso, nem o varejo. Mas também não acabar diretamente aí com a venda parcelada. Como eu falei, tem muito a ver com a história, com a discussão em torno dos $50 lá, né? Diminuir o juro do rotativo, ninguém pensa. Agora, exato, exatamente. Ou educar as pessoas a usar o crédito de maneira consciente, né? Quando você viu o governo, os grandes bancos até fazem mais que o governo, né? Mas quando você viu o governo fazer uma grande campanha educativa mostrando para você como usar de maneira consciente o crédito, né? Que o crédito pode ser bom, inclusive para a economia, né? Fornecimento de crédito movimenta a economia, né? O acesso a crédito, a facilidade de acesso a crédito facilita a economia. Mas não tem muito essa preocupação, não essa ação, pelo menos, né? Direta. O ouvinte Paulo mandou para cá. O fim do parcelado sem juros no cartão vai afetar em muito o comércio varejista. O consumidor normalmente compra, não guarda o dinheiro. Se ele tiver que guardar, certamente não vai conseguir comprar. Eu estava lendo até uma entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo, falando justamente que o varejo depende do parcelado sem juros para sustentar as vendas.
Mas, por outro lado, ele também falava ali do aperto orçamentário das famílias por causa do aumento da inadimplência. Agora, será que teria efeito para diminuir a inadimplência? Não, e tem duas coisas também importantes aí. Bom, primeiro, a Ayana falou do governo não educar, né? Pelo contrário, né, Ayana? O governo faz propaganda disso, né? Quanto mais barato o crédito, melhor, né? E tal. Mas hoje no Brasil, o parcelamento ele não existe só no. Divide aqui no cartão em 12 vezes, né? Sei lá, você pode parcelar no Pix, você parcela nos aplicativos, né? No PicPay, no Mercado Pago, tem um monte de empresa aí que você parcela também. Quer dizer, o cara recebe o dinheiro, né? O vendedor, às vezes, pô, é um autônomo, pode ser um tatuador, né? Um vendedor, qualquer, e você está parcelando essa. Então, não é só mexer com o cartão de crédito efetivamente, você mexe, igual a Ayana falou, gostei dessa palavra, Ayana, com vários players. É isso aí, com vários bolsos também. Com vários bolsos. Com vários bolsos, E a gente teria que sentir qual é o efeito no endividamento também. É isso aí. Ayana Freitas, rende essa conversa, hein? Vários ouvintes escrevendo pra cá. Obrigada pela sua participação. Você volta na segunda-feira que vem. Beijo. Beijos, até. Valeu.